Salve, rapaziada! Estamos aqui para mais um Cara a Cara no seu Expresso 1923. Todo mundo tá ligado que domingo o Vasco vai a Itaquera enfrentar o Corinthians. A gente espera que conquiste pela primeira vez uma vitória em Itaquera. E já aviso, estarei em Itaquera, né? Alguma coisa precisa mudar para ver se a gente consegue vencer o Corinthians. E para falar do nosso adversário, vocês já estão vendo aqui na tela, estou recebendo meu camarada Careca Bertalha, que é voz da torcida do Corinthians lá no GE, comentarista do Charla, do Premier. Outro dia vi, inclusive, na GE TV, o meu camarada. Seja bem-vindo, querido. Como é que está essa força? Fala, João. Tudo bem, graças a Deus. Prazer falar contigo, participar do seu programa aqui, do canal, da live, para a gente falar bastante desse jogo, que é... O Vasco tem essa situação de nunca ter vencido aqui, né? O Corinthians precisa vencer para sair de uma zona incômoda de rebaixamento, então tenho certeza que no domingo a gente vai ter um grande jogo aqui. Pois é, Vasco enfrenta o Corinthians aí na 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco que está na 10ª colocação com 16 pontos e o Corinthians é o primeiro da zona de rebaixamento com 12 jogos, né? Tem times aí com jogos a menos. O Corinthians está, nesse momento, com a tabela completa. O Corinthians de Fernando Diniz. Já vou começar te perguntando por aí, Careca. Você aprovou a escolha de Fernando Diniz? E mais, já dá para perceber alguma mudança, algum dinizismo aí no Corinthians ou é muito cedo? Está naquela fase ainda da transição do último trabalho? Eu acho que é muito cedo. Sobre apoiar ou não, acho que qualquer nome, João, que chegasse aqui no Corinthians, ia ter uma... Não sei se rejeição, mas ninguém ia ser unanimidade. E acho que o Diniz é um desses caras que muita gente torceu o nariz, tá, na hora que ele foi anunciado, mas ele vai bem nas palavras, né? Então já na coletiva ele mudou um pouco isso. E assim, sobre o dinizismo, eu falo que isso aí já é meio que uma mentira contada muitas vezes. Ele já deu uma melhorada, né? Da época do São Paulo, que a gente acompanha aqui de perto. No Vasco também, em alguns momentos, sim, aquela saída de bola. Mas ele não usava também 100% o Léo Jardim, achando que é o Neuer, né? Então, acho que já não é mais... Acho que ele vai fazendo ajustes. Aqui no Corinthians, a gente ainda não viu isso. Dos 5 jogos dele, acho que 2, nem maior quantidade de posse de bola foi do Corinthians, que é algo que ele busca, né? Ter o controle do jogo e tal. Mas o que ele trouxe, assim, acho que o treinador, quando chega num clube, ele não chega porque o clube tá bem, né? Ele chega porque o clube tá passando por um momento ruim e outro treinador foi mandado embora. E ele deu uma estancada aqui nas derrotas, né? O Corinthians não perde a 5 jogos, os 5 jogos dele. Nenhum desses jogos o Corinthians sofreu gols, né? Então, são 5 jogos sem sofrer gols, né? São 3 vitórias, uma na Copa do Brasil e 2 na Libertadores, e 2 empates por 0-0 no Campeonato Brasileiro. Um jogo ruim contra o Vitória e um clássico contra o Palmeiras, que o Corinthians já estava com 2 jogadores a menos, tal, e não deu para colocar muito em prática o que ele gosta de trabalhar, e a gente acompanhou nos clubes, né? Mas deixa eu te perguntar, Careca. Corinthians aí na 17ª posição, 12 pontos só, um início complicado, inclusive trocou de treinador. É uma situação que preocupa muito, preocupa mais ou menos, ou o corintiano está ainda seguro de que as coisas vão engrenar no brasileiro e vai conseguir fazer uma campanha ali, de repente brigar por G6, G8? Como é que está nesse momento? Ou o pessoal está bolado, que de repente vai brigar para não cair? Eu acho que no começo a expectativa era brigar por um G6 e tal, mas obviamente que com os resultados ruins, acho que preocupa momentaneamente, assim, não é algo que eu acho que o Corinthians vai brigar para não cair. Acho que daqui a pouco consegue emendar umas 2, 3 vitórias, né? Alguns jogadores voltando, né? O Memphis daqui a pouco está de volta, o Caio, que provavelmente deve ser o titular, no domingo também já voltou de lesão, está voltando aos poucos, e acho que o Corinthians tem um bom time para sair dessa situação, mas acho que também já ficou meio longe para brigar por um G6. Acho que a ideia, isso internamente não é informação, né? É uma opinião, que o Corinthians vai focar ali em sair dessa situação, ficar ali no meio da tabela, tal,
para aí sim conseguir focar nas Copas, né? O Corinthians que já abriu bem o caminho, assim como o Vasco na Copa do Brasil, e na Libertadores também começou muito bem, com 2 jogos, 2 vitórias, é o líder do geral, se eu não me engano, da Libertadores, e na próxima semana pode já encaminhar bem uma classificação. Mas, enfim, o Corinthians é um time pré-Diniz também, né? E eu queria te perguntar o que você enxerga de pontos mais fortes desse Corinthians e de vulnerabilidades aí também do Corinthians. Quais são as principais virtudes e os maiores defeitos desse Corinthians ainda? Me parece que a bola aérea ofensiva é uma arma assim, muito potente, né? Gustavo Henrique e tal, jogadores altos. O Corinthians no ano passado, eu falo que dos jogadores de linha, o Gustavo Henrique foi o melhor jogador do Corinthians na temporada. É um jogador que vem muito bem, assim, se identificou rápido com o torcedor, com o estilo de jogo. É muito bom na bola aérea, assim, não só para fazer o gol, mas para preparar, né? O Corinthians tem algumas jogadas importantes de bola parada, né? O Garro já chegou melhorando bastante os números desde a chegada do Diniz, né? São 3 assistências, né? Uma delas para o Gustavo Henrique. Então, acho que esse é um ponto positivo, além de um meio de campo bem móvel, né, do Corinthians. E acho que o ponto fraco, mesmo tendo Yuri e Memphis, né, o Memphis ainda machucado, mas tem sido o ataque, né? O Corinthians é o pior ataque do campeonato, é o time que menos finaliza, né? E essa acho que depois dessa estancada na defesa do Diniz, acho que ele vai ter que começar a trabalhar também essa parte ofensiva, porque acho que é o setor do elenco do Corinthians que é mais desequilibrado, né? A gente já vai chegar no cara a cara, fazer uma última pergunta aqui para você, que é a visão aí sua, e, enfim, do Corinthians sobre o Vasco. Eu sei que é foda, vocês devem estar achando, porra, finalmente chegou o Vasco da Gama, a gente ganhar um joguinho aqui, mas como é que é a visão aí da sua, né, sobre esse time do Vasco aí, sobre esse jogo de domingo? É jogo fácil? Tá no papo pro Corinthians ou vai ter que suar? Cara, primeiro que assim, a minha característica de torcedor, e juro que não é só porque eu agora trabalho na Globo e sou um, entre aspas, influenciador digital, né? Nem gosto muito do termo, mas eu sempre fui um cara mais pé no chão, assim, né? Eu respeito muito o Campeonato Brasileiro, não tem essa situação, né? Não é igual o Campeonato Espanhol, que o Barcelona vai pegar o Getafe e sabe que vai ganhar, né? É um jogo complicado, o momento, obviamente, que pesa contra o Corinthians, né? O Vasco vive um melhor momento, mas acho que a questão em casa, né? O Corinthians tendo a necessidade da vitória, toda essa semana, como ficou, se ia poder jogar na arena com torcida ou não. Eu acho que esse jogo, por ser em casa, independente da freguesia ou dos números na arena, né? Eu acho que por jogar em casa, assim, acho que o Corinthians tem um leve favoritismo, mas longe de... esse jogo aqui é o jogo que a gente precisava para ganhar, graças a Deus chegou o Vasco. Vai ser interessante acompanhar esse duelo. Por falar em duelo, vamos para o cara a cara. A nossa resenha aqui para medir ali posição por posição os times. E eu já aviso para o meu amigo Careca aqui que, na dúvida, pesa para o Vasco. Quando eu for lá no teu canal, não sei o que, aí pesa pro Corinthians. Tem empate. Dá para dar um tem empate. Tem empate ou não? Dá para dar empate. Dá para dar empate também. Mas, enfim, é porque às vezes eu estou fazendo esse disclaimer, porque a galera chega aqui e fica brava. Como é que pode? Não sei o que, gente. Resenha aqui de cara a cara. Vocês, por favor, segurem a marimba aí. Vamos ver se a gente descobre que o Vasco é melhor do que mais um time nesse campeonato. O Vasco ganha muito cara a cara aqui, Careca. Eu não sei porque que o Vasco não é o líder do campeonato. A gente ganha de todo mundo aqui, cara. O time é bom pra caralho. Cara, João, vou te falar, eu sou... eu sou um cara muito consciente, eu prometo que eu vou deixar a camisa de lado e vamos analisar o futebol aqui. Você pode apelar, eu vou tentar ser o cara mais sensato da conversa. Beleza, vamos lá. Hugo Souza está confirmado, né? Tinha a possibilidade de lesão, mas vai jogar. Confirmado.
e Léo Jardim. Aqui eu já falo, cara, eu acho de verdade que tem um empate aqui. Eu perguntei do empate, porque eu já pensei nesse primeiro, né? Eu acho que o Hugo tá um pouquinho à frente, mas vamos empatar, porque nós estamos no canal do Vasco. Aí. Eu O gosto do Léo Jardim. tá na seleção, então acho que são dois pegadores de pênalti, são goleiros copeiros importantes, já que o objetivo tanto de Vasco e Corinthians é Copa, você ter goleiro pegador de pênalti, porra, faz uma diferença. Ano passado o Vasco chegou nos pênaltis, né? O Corinthians também, na final, né? Também. Ganhando do Cruzeiro. Eliminou o Cruzeiro na semifinal. Milan, que é reserva, contra, eu acho, a minha opinião é que devia ser o Paulo Henrique, mas quem vai ser escalado provavelmente é o Puma, pelo que eu estou sentindo do Renato. E aí, meu amigo? Esse Milão eu não conheço, não, vamos de que Puma. não... Vamos de Puma. Pela antiguidade, o Milan né? É um jogador que veio sem contrato, né? Veio mais porque o Corinthians, ano passado, sofreu muito com os reservas do Mateuzinho. Então, acho que até pela carreira, por estar jogando, né? Eu acho que o Pumita é o lateral desse nosso cara a cara. O Pumita, eu costumo falar, careca, ele é um jogador perigoso para o gol que ele está mais próximo. Se ele está próximo do gol adversário, ele pode achar um chute, ele pode, meu irmão, um cruzamento, a cabeçada, ele é bom no jogo aéreo. Agora, na defesa, meu irmão, ele é um terror também. Mas vamos lá, a zaga. Gabriel Paulista e Gustavo Henrique contra Robert Renan e Saldívia. Para mim, é os dois do Corinthians aqui, sem muita discussão. Eu ia até dar uma moral para você. Eu ia montar um Gustavo Henrique e o Robert Renan. Eu gosto muito do Robert Renan. Mas ele tem, às vezes ele dá uma exagerada na técnica, assim, dele, só para a gente tentar dar uma equilibrada boa. Vamos fechar em Gustavo Henrique e Robert Renan? Tá bom. Olha aí. Eu confesso que eu gosto do Robert, eu vejo essas características dele. Mas o que me incomoda nele é que ele, apesar de ser um galalau de quase 1,90, ele não se impõe no corpo, mano. Que coisa esquisita. Eu não sei se era assim na base do Corinthians, que ele é técnico, você percebe que é um cara que sabe jogar, mas na hora que tem que dar uma trombada no atacante, ele parece que é de geleia às vezes. E não é muito esquisito, cara. Agora eu acho que é um duelo bom aqui também. Vou deixar para tu. Matheus Bidu ou Cuiabano? Aí não tem nem dúvida. Para mim, o Matheus Bidu vem de 2 temporadas muito boas. Esse cara... Você sabia que no Campeonato Paulista de 2024, ele nem inscrito foi no Campeonato Paulista há 2 anos atrás e depois remou e hoje é um dos principais jogadores do Corinthians, é muito bom, a saída dele é muito boa. Entendo o Cuiabano, muita força física, assim, mas acabou de chegar, né, no Vasco, então, usando esse parâmetro, eu colocaria o Bidu, que vem numa sequência melhor. Tá justo. Só para falar do Cuiabano, o Cuiabano chegou muito bem aqui no Vasco também, ele demorou até um pouquinho para começar a ter as primeiras oportunidades, estava meio fora de forma, estava um tempo parado, mas aí entrou contra o Palmeiras, já naquele jogo fez gol. Cuiabano também muito bem, cara. Faz muito gol, é um lateral bem agressivo, tem suas questões defensivas, mas na frente, assim, é um cara que acho que faz bastante diferença para um lateral. Vamos lá para o meio-campo. Ranielli ou o menino Barros? A torcida do Corinthians pegou uma certa birra com Barros, que ele deu um grito lá na cara do Memphis, ficou rodando esse vídeo pra caramba na final e tal. E depois o Bidon, né? Mas depois o Bidon já devolveu da melhor forma. Cara, eu sem clubismo, eu juro por Deus, eu gosto do Cauã Barros, eu só acho ele um pouco emocionadinho, assim, sabe? O Ranieri deu uma melhorada boa com o Diniz. É um jogador que rouba muita bola, tem dificuldade ofensivamente, mas rouba muita bola. Eu acho que dá para a gente colocar um empate aí, sei lá. Acho que o Ranieri está um pouquinho à frente, até pela carreira, né? Está mais estabilizado assim na carreira. Mas o Cauã voltou muito bem, né? No ano passado, depois do empréstimo, se eu não me engano, para o Amazonas.
Ele rodou a Amazônia, mas depois foi para o América Mineiro, e aí o Vasco buscou Acho ele que no América América Mineiro Mineiro. é. Podemos fechar no empate, João? Podemos. O Barros, cara, tem um pouco disso aí que você falou. Ele cometeu alguns erros também nesse ano de ser expulso, né, com umas faltas imprudentes e tal. Mas eu acho um garoto muito promissor. Ele é bem jovem, um jogador bem forte, assim, bem impositivo fisicamente. Ele foi muito importante para o Vasco ano passado. Quando ele chega e vira titular, é quando o Vasco consegue o melhor momento. A arrancada lá com o Diniz passa muito pela entrada do Barros no time, que era um jogador da nossa base, que a gente emprestou, ficou emprestando e tal. E aí resgatamos no meio do ano passado. E é um volante ali me parece, bastante futuro. Carrilho e Thiago Mendes. Aí eu acho que fica para nós, hein? Será? Eu acho que eu vou no Thiago Mendes. Eu vou no Thiago Mendes, tá? O Carrilho é bom jogador, mas ele é reserva, né, do Corinthians hoje, vai jogar porque o André tá suspenso. Eu acho que se fosse o André, aí já complicaria para o Thiago Mendes. Se o André tivesse, eu acho que eu votaria no André. Mas acho que o Thiago Mendes com o Carrillo, o Thiago Mendes é o capitão do Vasco, né? Eu vejo que ele tem assumido um papel importante de liderança. Vamos colocar o Thiago Mendes aí. Pô, o Thiago Mendes além do capitão, ele é hoje, junto ali com o Gomes, o principal jogador do time, e no meio-campo é por onde a bola tem que passar para acontecer as coisas, né? Ele é realmente a referência, o cara que carimba todas ali, que faz a organização do time, que pressiona o juiz, enfim. É um cara que cresceu muito. Ele chegou aqui com uma expectativa muito grande, porque ele teve uma boa passagem no São Paulo, o torcedor do São Paulo gosta dele, ele teve uma carreira importante na França, lá, jogou no Lyon, jogou no Lille e tal, só que aí veio do Catar para cá, né? E aí estava 2 anos de Catar, 2 anos de Catar cobra o preço de todo mundo, né? Ficou bastante tempo no banco e foi aparecer ali mais ou menos no time titular já na reta final do ano passado, inclusive foi titular nas finais com o Corinthians e tal, e vai ganhando cada vez mais destaque aqui no Vasco, é uma das nossas principais peças. Essa aqui é poupa-tempo. Breno, Bidon ou Tietê? Porra, aí é brincadeira. Aí a gente não precisa nem... A gente já pode passar para o próximo aí. Acho que o Bidon muito promissor, né? Acho que vamos até passar para a sua audiência não ficar lembrando do drible dele. Vamos para o próximo e vamos colocar o Bidon nos 11 ideais nossos. Pode ser que o Renato não... Porque o Tietê, eu estou botando aqui para bater porque é o que mais dá combinação, porque o Tietê tem jogado aberto pelo lado direito. E pode ser que, como ele não tem feito bem essa função, pode ser que quem entre seja o velho conhecido da torcida corintiana, Adson. Me comente um pouco sobre Adson, careca. Sim. Gostava do nosso franzino Adson? Eu até vi que ele voltou, né, eu não sei se ele já tinha voltado, mas eu vi que ele entrou no segundo tempo contra o São Paulo. E eu sabia que a gente ia ter essa dificuldade de escalar, porque o Vasco joga num desenho tático diferente do Corinthians, né? E assim, mesmo se fosse o Adson na melhor fase da vida dele, ele não é melhor que o Bidon. O Adson é um jogador insinuante ali, de trabalhar bastante com o pé esquerdo, o que atrapalha muito ele, porque o pé direito ele não consegue usar para nada, que Deus permita que ele não faça um gol de direita aqui. Mas eu lembro de 4, 5 lances que ele poderia ter chutado de direita, ter cruzado de direita, ele vira todo o corpo e daí dá tempo de o marcador chegar. Vamos ver, o nosso Adson, a galera gosta dele aqui, tem entrado bem e tem sido pedido, mais até pelo Tietê do que propriamente por ele, né? Ele é aquela esperança, né? Volta, Adson, para ver se tu faz alguma coisa. A gente contratou o tal do Marino Inestrosa, cara, golpe de scout do cacete, todo mundo falava desse Inestrosa aí, o maluco não consegue nem andar em linha reta. Brincadeira o nosso Marino Inestrosa, viu? De repente pinta lá. Renato às vezes coloca para jogar. Olha só, Garro e Johan Rojas. Dá essa moral pro Garro aí, acho que não precisa estender muita coisa, não. O nosso colombiano aqui é um cara que chegou para compor. Ele sabe jogar, não é cego, não. Eu vi uns já bate bem na bola, tal.
Acho que até brinquei com os amigos meus. Falei, vai ter uns jogos aí que eu vou pegar ele no Cartola, tal, porque ele chuta pra caralho, bate escanteio. Mas acho que hoje ainda não dá para colocar nesse mesmo patamar. E tá com confiança, é o capitão do time. Acho que não tem muita discussão para colocar nesses 11 aí o Garro. Agora é para nós também. Caio César ou Andrés Gomes? Aí ficou com o nosso colombiano, que vou te falar, meu amigo careca, ele não é o melhor, não, mas ele é o mais chato ponta esquerda do futebol brasileiro hoje. Um jogador que não para de correr um segundo para frente, para trás, ele pega, erra, aí tenta de novo, erra, até acertar, aí acerta, aí ganha, aí cai, a bola bate nele, sobra para ele na frente, ele chuta, o tempo inteiro correndo sem parar. Acho que deve ter sido um jogador que chamou a atenção de vocês aí nas finais, né? Sim, cara, acho que é muito insinuante, talvez o ponta mais desequilibrante aí do futebol hoje brasileiro, né? Claro, tem o Arias, né? Os caras do Flamengo ali, que apesar que eu acho ele, o Samuel Lino, acho que dão mais moral do que ele realmente joga. Então, acho que é um jogador bem insinuante, como eu disse, o mais perigoso do Vasco, na minha opinião, onde o Corinthians tem que ter muita atenção, esse lado esquerdo. E aí é sem muita discussão, né? Acho que a gente não vai ter mais muita discussão, não, amigo. No outro também não, no próximo. Agora é Yuri Alberto e Spinelli. Se fosse uma disputa de cabelo mais esvoaçante e brilhante, Spinelli ganharia com alguma tranquilidade. Mas como é futebol, acho que o Yuri Alberto, apesar da fase não ser tão boa, me parece, leva essa aqui, né? Um jogador de categoria maior, bem maior, eu diria. Essa fase do Yuri, essa fase não tão boa, isso aí é todo... sabe aquela história, quarto e domingo? Quarto odeiam, domingo amam. Mas é um jogador que se dedica muito, né? Marca pressão ali, ajuda muito. É um cara que sabe atacar muito bem espaço, muito identificado com o torcedor. O torcedor já aceitou os defeitos do Yuri. Quando ele bateu, contra quem que ele bateu aquele pênalti sem vergonha lá, cara? Flamengo, cara. Flamengo. Eu tava ao vivo no Premier, mano. Vai tomar no cu, Flamengo. E depois ele faz um puta golaço no jogo. Ele é esse cara aí. É esse cara que às vezes faz uma jogada horrorosa, pisa na bola, mas depois faz um... Eu brinco, João, e até um amigo nosso aqui do meu timão, né, o Vessone, vou até ver aqui, eu brinco, e não é só brincadeira, tá? O Yuri Alberto, ele é o atacante do mundo, na minha opinião, que mais tem gol com o pé não dominante. É absurdo, assim, ó. Eu até sempre falei isso, daí o Vessone um dia viu e deve ter pedido para a equipe dele levantar, e ele mandou para mim, ó. Ele tem 1 gol de costas, 15 gols de cabeça, 39 gols com o pé direito e 26 com o pé esquerdo. É muito gol com o pé não dominante. Já tá no top 10 maiores artilheiros do Corinthians, assim. Então, acho que a gente ficou com um time bom. Vamos lá. Hugo ou Léo Jardim, depende do humor. Aí ficou Pumita, Gustavo Henrique, Robert Renan e Bidu. Raniel ou Barros. Bidu. Aí depende do humor também, Raniel ou Barros. E daí depois, sem erro, Bidon, Thiago Mendes e Garro na frente dos dois. Yuri e nosso Gomes. Querido ponta Andrés Gomes. Acho que ficou um bom time aí. Acho que ficou equilibrado, ficou bom. Acho que dava bom aí. Pô, dava para buscar esse elenco aqui. Buscava, hein? Esse elenco aqui. Sim. Se somar todo mundo aqui de Vasco e Corinthians, dá um time para brigar pelo título, eu acho, hein? Imagine. Sim, dá. Essas opções porque os caras que não forem escolhidos seriam bons reservas, né? Ainda tem o Memphis, que tá machucado e tal. Pois é. Aí você poderia colocar esse He-Man aí para ganhar uma bola aérea. Aí. E agora falta o último. Mas quem quer comandar? Renato Gaúcho ou Fernando Diniz? Eu acho que pela história, o Renato Gaúcho, mas acho que eles seriam 2 caras legais para discutir, conversar e chegar na melhor escalação. Vamos colocar os dois. Acho que o Diniz, querendo ou não, né, ele acaba cometendo alguns erros, dá uma exagerada, né? A questão de xingar os caras. Os dois têm uma característica que eu acho parecida. Quando eles chegam, eles apagam fogo rápido, né? Eles conseguem
trazer aquele fato novo, tal. Depois acabam dando uma caída e cada um administra de uma forma essa tal caída. Mas acho que eles se equivalem os dois aí. São bons treinadores da nova geração. Eu, como estou profundamente traumatizado com a experiência Fernando Diniz, né, bem recente ainda, e com essa mudança para o Renato, eu voto no Renato também nesse momento. Mas tem um. Vai de Renato. Eu aceito. Pode ir de Renato. Tem um detalhe, Careca, que eu acho que, assim, como a gente viveu há muito pouco tempo o Diniz, está vivendo agora o Renato, eu acho que são técnicos que partem de premissas completamente distintas. O Diniz, ele acredita que todo jogador é bom. Todo jogador é bom, se está aqui é porque é bom, se está no Vasco é porque é bom, se está no Corinthians é porque é bom, então dá para fazer qualquer coisa, porque todo mundo é bom. Já o Renato, ele tem certeza de que todo mundo é ruim. Todo mundo é pior que ele na cabeça dele, então para ele, cara, não tem essa de ficar tocando bola atrás, não tem, né, toca a bola atrás, chuta para frente, não se complica, é um cara bem mais simplório nesse sentido aqui. Por enquanto está dando mais certo aqui para nós, depois do dinizismo aqui. E só tem uma receita, Careca, para treinador dar certo. É ganhar o jogo. Quarta-feira e domingo. É a única coisa que segura emprego de treinador. Fora isso, o cara pode gritar. Quando o Diniz gritava e o Vasco ganhava, é isso aí, tá certo. Tem mais é que gritar mesmo, tá vendo? Aí quando perde, tá gritando demais. O jogador não gosta da gritaria e tal. A vitória faz a interpretação mudar, a derrota, não tem jeito. Quando ganha, pode tudo. Quando ganha, pode tudo, exatamente. Olha só, obrigado, cara, por aceitar o nosso convite. Obrigado aí pelo tempo, pela resenha. E domingão estou em Itaquera, cara. E só vou te falar mais uma. Renato Gaúcho só perdeu uma vez para Fernando Diniz, tá? 7 vitórias, 1 derrota e 4 empates. Só perdeu uma vez para o Diniz. Fica com essa estatística aí na sua mente aí. Domingo estou lá em Itaquera. Obrigado, cara. Valeu mesmo. Eu não sou muito de estatística, né? Senão eu ia puxar para o Corinthians e Vasco em Itaquera. Mas vamos ver o que vai acontecer. Boa viagem, vem com Deus. Obrigado pelo convite. A gente já fez transmissão junto lá no Premier. Sempre muito bom falar de futebol. Claro que cada um defendendo o seu, mas falando bem de futebol, resenha agradável, sem loucura, ainda mais por problemas, né, de torcidas organizadas de Vasco e Corinthians. Existe um problema muito grande, né? Então vem tranquilo aqui, evita qualquer tipo de coisa. E se Deus quiser, todo torcedor do Vasco que vier para cá vai voltar em paz. Acho que é isso que é o legal do futebol. Obrigado pelo convite. Cara, eu não falo só de Corinthians, aos poucos eu vou falando de tudo, né? Então, quem quiser me seguir lá na minha página no Instagram, Careca Bertaglia, ou no Análise Fiel. Análise Fiel é só Corinthians, mas o Careca Bertaglia eu acabo falando também de outras opiniões de futebol. Então, serão todos bem-vindos. Obrigado de novo, João. Sucesso aí. E que domingo você faça uma boa viagem de vindo para São Paulo. Volte em paz, em saúde, mas com 0 pontos na bagagem, se Deus quiser. É isso, vou ver. Eu falei aqui no bastidor no começo, né? A única coisa que está faltando sou eu e Itaquera. Estou vendo se é esse o problema. De repente é o que falta para o Vasco conseguir vencer. Vamos ver se a gente busca essa. O Vasco já empatou, o Máximo empatou em 2020, mas precisava ganhar. Acabou empatando e não serviu porque acabou caindo naquele ano, a desgraça. E empatou agora na final e também não serviu, né? Porque perdeu no Maracanã. Mas vamos ver se dessa vez a gente quebra esse tabu. Obrigado mais uma vez, Careca. Quem quiser acompanhar, ele já falou aí, Careca Bertaglia lá no Insta, Análise Fiel no Twitter, também lá no Voz da Torcida do GE, nas lives do Corinthians. Sempre uma ótima resenha. E lembro aqui, Careca, o Vasco não vencia o Corinthians desde 2010, até que eu encontrei o senhor lá na transmissão do Charla, e você vai lembrar o que aconteceu, né? Você acha que eu te convidei à toa? Meu goleiro era o Donelli, porra. Aí não vale. Aí não vale, caralho. Meu goleiro era o Donelli. Ele tomou um gol do meio de campo do Sforza lá de falta. Braço de jacaré, porra. Aí não vale. Sempre que precisar, pode me chamar que vai ser um prazer. Um abraço aí a todos os vascaínos. Tamo junto. Obrigadão, mano. É nóis.